Parece que vem nos abraçando. Olá, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença e a sua companhia. Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Nós temos estudado semanalmente o livro do Apocalipse, tem sido uma grande bênção para o meu coração. E eu tenho descoberto cada vez mais que o livro do Apocalipse não é um livro sobre o fim dos tempos, mas na verdade é um livro sobre adoração. Um livro onde a gente aprende a exaltar e a glorificar o nome de Jesus de Nazaré. O Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu espero que nessa noite, mais uma vez, seja um tempo onde na nossa meditação fique evidente que Jesus é o Senhor da história, que Jesus é o Senhor do universo. E que mais uma vez a gente possa se dobrar em adoração e bem dizer o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 5 diz o seguinte: Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e entre os 4 seres viventes, e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e que são as orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas do céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Até aqui, e que o Espírito Santo conduza a nossa meditação. Foi o psiquiatra Viktor Frankl que viveu no período do nazismo a sua experiência mais intensa de vida. Durante o nazismo, Viktor foi levado a um campo de concentração, o campo de Auschwitz, na Áustria, e ele, lá no campo de concentração, ele começou a perceber que as pessoas que estavam presas lá no campo de concentração tinham comportamentos diferentes. Haviam pessoas que tinham comportamentos de autodestruição, que se entregavam a qualquer circunstância negativa, qualquer piora momentânea que aquele lugar poderia proporcionar para aquela pessoa, a pessoa já se entregava. Haviam pessoas que, em situações um pouco mais felizes, elas se sentiam muito motivadas, mas no dia seguinte, quando viam uma nova notícia ruim, como ficar sem comida no campo de concentração, já faziam ela se abater profundamente. E haviam pessoas que aparentemente sabiam que iam acontecer momentos ruins e momentos bons alternadamente, ou às vezes momentos ruins de maneira seguida, e às vezes momentos bons de maneira seguida, mas que esses momentos poderiam oscilar, não era uma constante naquele lugar. E ele propôs no seu livro, Em Busca de Sentido,
uma indicação de leitura para o seu coração, que as pessoas que tinham um sentido maior para viver, as pessoas que tinham um porquê viver naquele lugar, elas conseguiam suportar aquilo. E ele menciona então no seu livro uma citação do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e que diz o seguinte: quem tem pelo que viver, suporta quase qualquer como. Quem tem pelo que viver, suporta quase qualquer como. Quem tem pelo que viver, consegue sobreviver à pobreza. Consegue acordar cedo, pegar ônibus, ir trabalhar, consegue tomar os cuidados necessários e voltar para casa com um sorriso no rosto e abraçar o filho com muito carinho e afeto. Quem tem pelo que viver, consegue acordar e dormir tarde após ter estudado muito para o seu cursinho, para o vestibular, para a sua faculdade, mas mesmo assim acorda na outra manhã com um ânimo novo no coração, sabendo que a rotina vai ser difícil, mas nós vamos continuar. Mais um dia cansativo de estudo, de trabalho, de dificuldades está se aproximando, mas mais uma vez eu estou revigorado, porque eu tenho um motivo, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo a alcançar, uma meta a cumprir. Mas você há de concordar comigo que nem todo mundo consegue se animar por um motivo. E às vezes o seu motivo não é o mesmo motivo que o meu motivo. E o motivo da Nath não é o mesmo motivo que o do Mateus, o motivo da Bia não é o mesmo motivo da Nath, e o motivo do Brad difere do de todo mundo. E aí quando a gente começa a pensar nos motivos que faz cada um acordar, a gente começa a perceber, existe uma ausência de sentido que possa significar um único propósito para todos. Se cada um tem razão na sua razão, essa razão na verdade só mostra que não há razão no universo. Parece que se cada um tem o seu próprio jeito de pensar, e se cada um tem o seu jeito particular de viver a vida, e se eu acho legal ser gordinho, e o outro acha legal ser magrinho, e ficar se mantendo em exercício, isso mostra quem está errado. Não, ninguém está errado. Cada um pode ver a sua vida, ninguém tem nada a ver com ninguém. A igreja no Apocalipse estava mais ou menos assim. A igreja na época do Apocalipse tinha enfrentado vários imperadores muito ruins. Tinha um imperador que tacou fogo na cidade, colocou a culpa nos cristãos, e os cristãos começaram a ser perseguidos a partir de então. E aí o barato ficou louco, velho. Você falava que era crente, mano, o pau quebrava na sua cabeça. Vinha alguém, te dava uma pedrada, uma lajotada, você nem via de onde estava vindo, mas você estava apanhando. Vinha alguém e falava para você assim, reconheceu você como cristão pela sua maneira de se comportar, aquilo já era motivo suficiente para você ser jogado numa arena para lutar contra um bicho, um urso, um leão, para você ser executado daquele jeito. Mas para os cristãos daquela época parecia que tinha uma unidade de sentido. Parecia que para eles negar o senhorio de Jesus e abrir mão do significado maior que significa estar diante de Jesus e ser um discípulo fiel a Jesus de Nazaré é uma coisa que eles não deveriam abrir mão. E aí, ao contrário do que a gente vê hoje, onde há uma multiplicidade de sentidos, lá, quando parecia que os irmãos tinham um único sentido, que era Jesus, a vida parecia com maior significado do que hoje. Hoje parece que a vida é vazia. E a vida sendo vazia, eu criei o meu objetivo, e o meu objetivo é justificável a partir de qualquer coisa que eu faço. O meu objetivo justifica tudo que eu quiser fazer. Se eu quiser falar mal de alguém, se eu quiser queimar alguém em algum lugar, num determinado grupo, eu posso fazê-lo, porque o meu objetivo é alcançar tal posição. O meu objetivo é me tornar um jogador de futebol. Então, eu não me preocupo se eu vou decepcionar os meus amigos, se eu vou decepcionar a minha família. Eu quero ser jogador de futebol e aí eu não estou ligando para mais nada. Não estou ligando se eu vou ter uma frustração gigantesca se eu não alcançar. Eu só estou ligando de alcançar aquilo. Não estou ligando se eu vou falar mal de alguém para conquistar a vaga no vestibular. Não estou ligando se eu vou trazer maldade para um grupo todo e fazer um grupo deixar de gostar de alguém por inventar uma mentira. O meu objetivo me alimenta e isso é meu resultado. Esse é meu resultado independente de qualquer coisa. E aí eu lembro da história de Davi. Davi, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, Davi é ungido rei. Ele está lá na casa do pai dele, está cuidando de ovelha, ele é quase esquecido pelo pai dele. O pai dele tinha 7 filhos, todos os 6 são apresentados. E aí quando o profeta Samuel fala assim, e aí, não tem mais ninguém, Jessé? Aí fala, tem um menino que está cuidando lá das ovelhas lá longe.
aí Davi é chamado, ele é ungido rei, no capítulo 16 de Samuel. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe que acontecem várias coisas, e em vários momentos da história de Davi, ele tinha a oportunidade de matar Saul, por exemplo, que era o rei da época e ocupar o seu lugar. Saul começou a perseguir Davi, colocou um monte de gente atrás de Davi para matar Davi, para não deixar Davi respirando, e Davi, mesmo com novas oportunidades para matar Saul e liquidar de vez, ocupar o lugar dele, não fez. E Davi tem uma expressão que eu acho muito legal: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Não acho essa expressão legal pelo evangelicalismo em volta, a apropriação de não falar de gente que fala. Não, não é isso. O que eu estou falando, eu acho muito legal você saber que o seu propósito uma hora vai acontecer. Aquilo que Deus tem para você uma hora chega. Pode ser que você esteja completamente conturbado e preocupado mais com o seu sucesso do que de fazer a vontade de Deus. Eu vou te contar uma coisa. A sua vida vai se tornar muito vazia se você alcançar sucesso numa coisa que não é sonho de Deus para você. Mas a segunda coisa é que a vida não faz muito sentido quando você começa a viver o propósito acima de qualquer regra e qualquer compreensão de unidade, de que aquilo deve ter satisfação em Deus, seu propósito deve vir de Deus. Quando você não vive isso, você vive uma vida sem sentido. Por exemplo, numa entrevista, o Dalai Lama diz o seguinte, perguntaram para ele: Dalai, o que não faz sentido nenhum na sua cabeça? E o Dalai Lama respondeu assim: o homem. Por quê? Porque ele sacrifica a sua saúde a fim de ganhar dinheiro. E em seguida, sacrifica o dinheiro para recuperar a saúde. E então, está tão ansioso sobre o futuro que não desfruta o presente. O resultado é que ele não vive nem no presente, nem no futuro. Ele vive como se nunca fosse morrer. E depois morre como se nunca tivesse realmente vivido. E é mais ou menos assim que a gente vive juntando grana para alcançar uma parada. Depois que a gente alcança essa parada, a gente perdeu toda a saúde, amigos, a gente não tem com quem festejar. E aí a gente começa a usufruir da nossa grana para tentar conquistar pessoas que na verdade só têm uma relação superficial conosco, porque elas estão atrás do nosso dinheiro e não de ter uma relação profunda onde nós vamos ser tratados e a pessoa também. E aí a pessoa perde tudo. Porque ela só tem dinheiro. Mas, ainda, eu pensei um pouquinho mais a respeito dessas coisas e pensei também que a ausência de sentido, ela tira de nós o significado do propósito de Deus. E eu queria dar um exemplo ainda da família de Davi, o filho dele, Salomão. Salomão, quando ele assume o reinado, Davi dá alguns conselhos para ele, mas Davi fala uma coisa muito especial para Salomão, que é o seguinte: você foi chamado para construir o templo. Davi não construiu o templo porque Davi era um homem guerreiro e tinha matado muita gente. Deus não queria que o templo fosse construído com mãos de sangue. Então, o filho de Davi, Salomão, foi designado para essa obra. Mas Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, você sabe disso. E Salomão começa a se encantar com toda a sua sabedoria, com toda a sua riqueza. E ele tem um monte de mulher. E você sabe que quando o cara começa a fazer sucesso com as menininhas, o negócio fica embaçado. Ninguém controla mais ele. Ele é o cara que sabe tudo. Ele pode falar de todo mundo. Ele pode dar opinião de tudo. Ele se torna o mais sábio do grupo. E aí, o que aconteceu com Salomão? Salomão deixou a idolatria entrar em Israel e o reino foi totalmente dividido. Não aconteceu no próprio reino dele, mas nos filhos dele. Os netos de Davi tiveram que lidar com o reino dividido. E aí olha que legal que Salomão escreve em Eclesiastes 1. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O sol se põe, o sol nasce e é vaidade. O vento vira e ele volta, sopra de novo e tudo é vaidade. Acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa lá, mas tudo é vaidade. O que nasceu vai morrer e quem está morrendo nasceu algum dia. Tudo é vaidade, é tudo igual, não faz sentido a vida. E aí quando você começa a perceber, você fala assim: caramba, isso parece que está acontecendo comigo. A gente olha para números exorbitantes da pandemia hoje, por exemplo, a gente fica: nossa, sério que está acontecendo tudo isso? E não assume responsabilidade no processo. E não assume responsabilidade de ser alguém consciente de tudo que está acontecendo e fazer a própria parte, o próprio cuidado, assumir o cuidado com os familiares da pessoa com quem você ama.
toda essa maneira de viver é uma maneira de viver onde é uma lógica onde cada um tem o seu jeito de pensar. E o seu jeito de pensar é imposto pela força. O seu jeito de pensar é imposto pelo convencimento, é imposto pela inteligência. Mas aí vem o texto de Apocalipse 5. E aí, João, num momento como esse, cada um pensando na sua maneira de se salvar, cada um pensando, como é que eu faço para viver com Jesus, mas não ter que lidar com Roma, porque Roma está passando o carro em todo mundo. O imperador Domiciano estava rebentando todo mundo e estava chegando em tudo quanto é lugar. E aí eu fico imaginando como é que deve ser para um pastor, nesse momento, receber as perguntas dos irmãos. Pastor, o que vai acontecer? É o sinal do fim dos tempos. Pastor, o que vai acontecer? É agora que a gente vai subir para estar com Jesus? Pastor, e aí? E aí, João, nessa busca para responder à sua igreja, ele tem uma experiência com Deus. E nessa experiência com Deus, o que é dito para ele no capítulo 4, no capítulo 5, é assim: a história tem um sentido único. Tem alguém sentado no trono. Você pode entender a sua vocação como um sentido para a sua vida, mas você precisa entender que acima da sua vocação está o Senhor do universo. Você pode entender a sua profissão como a melhor coisa do mundo, mas acima da sua profissão está o propósito salvador de Deus para o universo. Você pode entender tudo que você faz como coisas belas e que engrandecem o nome de Deus, mas você precisa entender que acima de tudo isso há o propósito redentor de Deus no universo. E aí João começa a se encantar com tudo que está acontecendo no céu, e Deus chamando ele para entrar pelaquela porta que nós conversamos na semana passada, e aí ele olha para toda a terra e ele começa a perceber, lá embaixo está uma bagunça, quem é que governa nisso tudo? E aí no capítulo 5, eu já li para a gente, e João vê uma situação muito tensa para ele. Aquele que estava sentado no trono tinha um livro escrito por dentro e por fora, e ele começa a falar assim, quem é digno? Todo mundo começa a perguntar, quem é digno de abrir? E aí João se desespera, João chora. Esse choro de João tirou minha paz. Confesso para você que durante a semana comecei a conversar com a Nath sobre o que eu estava pensando em pregar, e eu falei assim, cara, o choro de João tirou minha paz. Porque nós, de maneira geral, nos escondemos em muita coisa, para nós não manifestarmos as nossas emoções diante de Deus. A gente se esconde em textos bíblicos que nós decoramos, a gente se esconde em compromissos que a gente começa a adquirir, mas que não são compromissos que afetam o nosso coração, são compromissos que só enchem a nossa mente, mas não chegam profundamente no nosso coração. E aí quando o João começa a chorar, aquilo começa a me incomodar, porque a impressão que dá é que a gente tem muita preocupação com coisas que não são preocupantes para Deus. Quem é digno de abrir o livro? Quando a gente fala de adoração a Deus, de momento de devoção com o Senhor, momento de intimidade com Deus na sua casa, quando é que Deus pode falar mesmo ao seu coração? Não estou falando de te convencer logicamente nos argumentos, te apresentar números, estatística, não, estou falando de Deus olhar para você e falar assim, é isso que eu quero de você. Quando é que Deus pode fazer isso no seu coração? Quando é que Deus pode fazer isso no meu coração? E aí no meio de toda a opressão que a igreja estava sofrendo no Apocalipse, no meio de toda a luta que ela estava passando, no meio de toda a aflição que ela estava enfrentando, eu percebi que o céu estava em paz. Que o trono estava ocupado. Que em algum momento a conta vem. Em algum momento a justiça de Deus vai ser feita. Mas somente quando aparece um cordeiro para fazer justiça, é que a coisa acontece. Eu gosto muito do Ariovaldo Ramos, que ele fala que nesse texto, a gente consegue entender a perspectiva do céu. Quando a gente olha para Jesus estando no céu, a gente vai ver um leão. Por quê? Porque ele é quem tem todo o poder para aplicar toda a justiça. Mas quem está na terra olhando para a figura do céu vai enxergar Jesus como cordeiro. Por quê? Porque ele é o cordeiro que tirou o pecado do mundo e tirou o nosso pecado. Então ele que compra para nós a chegada lá. E aí eu começo a perceber que existem duas mentalidades que podem governar a gente. Uma mentalidade onde a gente vai querer adorar a Deus como um leão e exclusivamente como um leão. A gente vai querer reconhecer Jesus como um leão e querer impor nossas próprias variações mentais, nossas próprias variações de razão
sobre Jesus e falar assim, não, Jesus me prometeu, Jesus me prometeu, Jesus me prometeu, é promessa, vai se cumprir. Ou nós podemos descansar e viver uma mentalidade nova aqui na terra com a mentalidade do Cordeiro. Porque a mentalidade do Cordeiro chacoalha a gente. A mentalidade do Cordeiro é o cara que sabe pagar mais na conta. A mentalidade do Cordeiro é o cara que sabe carregar a cadeira. A mentalidade do Cordeiro é o cara que sabe varrer chão. A mentalidade do Cordeiro é o cara que sabe entregar mais para Deus, porque ele entende que ele tem condições de fazer mais. Ele não é o leão que quer consumir tudo e impor. Ele é o Cordeiro que quer se entregar e, se necessário, morrer. E aí, a minha pergunta é, qual é o jeito certo de viver a vida, então? Porque no meio de tudo isso, se não é encontrando um sentido exclusivo para mim, se não é também viciado numa religião que vai me dar cada vez oportunidades de conquista, qual é o jeito certo de viver a vida? E aí eu cheguei a 3 afirmações que eu quero compartilhar com você. Espero que ganhe seu coração e te inspire a viver uma vida diferente. O jeito certo de viver a vida é viver como ela pode ser vivida. É quando você chegar num lugar que está ruim e enxergar o tanto de bondade que aquele lugar pode experimentar. É chegar num lugar onde a condição é péssima e querer transformar aquilo na coisa mais maravilhosa do mundo. Ao invés de olhar para um lugar e reconhecer aquilo como, é assim mesmo, o mundo é mau, assumir a responsabilidade, se eu estou aqui, o sal da terra e a luz do mundo sou eu vou transformar essa realidade. Esse lugar não vai ser o mesmo depois que eu passar aqui. Esse lugar vai se estabelecer como um lugar que experimentou do reino de Deus e da consciência do Cordeiro, porque teve alguém que se entregou por esse lugar. Paulo, aos Efésios, capítulo 2, diz que vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão já preparou para nós. Em outras palavras, a salvação não é uma recompensa. Não é algo que você recebe como pagamento pela bondade que você tem. Mas depois que você é salvo, Deus está te enviando para fazer coisas boas por todo lugar onde você for. Por todo lugar onde você for, Deus está te enviando para que você transforme a realidade. Assim, eu queria contar para vocês a história de São Francisco de Assis. Conta-se que no monastério de São Francisco, lá onde os seus discípulos estudavam, eles iam para aprender de teologia. Em algum momento, São Francisco chegou e começou a repensar. E ele chegou e falou assim, quer saber, eu vou levar esses meninos para pregar. E ele anunciou para todo mundo, nós vamos ter uma pregação, hoje nós vamos pregar. E todos os alunos de São Francisco, os mais inteligentes, começaram a juntar seus pergaminhos, começaram a juntar as suas melhores anotações, o que eles tinham aprendido com São Francisco, o que eles tinham aprendido em todo lugar, lá nas leituras dele, sobre os teólogos, sobre as pessoas maravilhosas que eles tinham lido. E aí eles pararam para pensar e viram assim, poxa, hoje nós vamos pregar o nosso melhor sermão. E todo mundo encheu a mochila de pergaminho e começaram a andar pela cidade. Chegaram na cidade, encontraram um comerciante descarregando a sua charrete, a sua carroça lá. E eles começaram a ajudar, descarregar. Vamos descarregar. Chegaram na feira, encontraram na feira um homem com dificuldades para carregar caixas. E eles pegaram e começaram cada um a carregar uma caixa para aquele feirante. Aí eles chegaram, viram um homem que atolou uma charrete no meio da cidade. E eles foram lá e tiraram a charrete daquele lugar. E os meninos estavam todos empolgados. Que hora que nós vamos pregar o nosso melhor sermão? Que horas que nós vamos pregar o nosso melhor sermão? Que hora que nós vamos pregar o nosso melhor sermão? E aí, num determinado momento, eles chegaram na frente da catedral da cidade, e aí eles falaram assim, certamente nós vamos pregar na catedral da cidade. O lugar mais especial que nós podemos pregar é nesse prédio maravilhoso, todas as pessoas vêm aqui para nos ouvir e tal. E aí eles chegaram na catedral da cidade e eles começaram a ajudar os pobres, distribuir alimento para as pessoas que não tinham o que comer. No final da tarde, São Francisco virou para eles, já era 7 horas da noite, São Francisco virou para eles e falou assim, vamos embora?
Eles falaram assim, vamos, mas que horas que nós vamos pregar? Aí São Francisco virou para eles e falou assim, nós fizemos isso o dia todo. Nós fizemos isso o dia todo. Isso mexe muito no meu coração, porque pregar não tem a ver com o tanto que eu sei, mas tem a ver com o tanto que eu vivo. Viver o Evangelho, partilhar do Evangelho, estar vivendo uma consciência no reino de Deus, viver a vida do jeito certo, não tem a ver com anunciar uma mensagem, fazer um discurso belo e eloquente, tem a ver com viver a mensagem do reino de Deus e dizer para todo mundo, aqui Jesus reina agora, e esse lugar não vai mais ficar igual, porque eu cheguei com a mensagem de Jesus. Então, eu sou salvo pela graça, eu não fiz nada para merecer, mas agora eu estou sendo um sinal de Deus para que esse lugar não permaneça o mesmo. Onde a gente chega, o inferno retrocede. Então, no nome de Jesus, entenda que o jeito certo de viver a vida é um jeito onde você passar, pessoas vão ver a diferença. E essa diferença não é a sua capacidade intelectual, essa diferença não é a sua inteligência, essa diferença não é a quantidade de livros que você leu, essa inteligência não é a sua capacidade de cantar, essa sua inteligência não é o tanto que você escreve, essa inteligência não é a quantidade de seguidores que você tem no Instagram, essa capacidade, essa influência que você tem. Esse que aí tem que ser Jesus, essa diferença é Jesus. Por onde você for, você é o cordeiro. Quem vai carregar mais lixo na sala? Você. Quem vai ser o cara mais generoso? Você. Quem vai pagar a conta na mesa é você. Você é essa pessoa. É você. É de você que nós estamos falando. Mas a segunda coisa que eu aprendo nessa pergunta de qual é o jeito certo de viver a vida, a segunda coisa é que a gente aprende a viver a vida como a vida é. Como assim, Mateus? Você não fica completamente extasiado, entusiasmado, achando que agora você vai viver um conto de fadas. E que tudo que é belo, você vai poder partilhar naquele momento. Que agora todo mundo vai entender super bem o que rola com você. Não! Agora você vai lidar a vida com responsabilidade de verdade. Voltando à história de Davi. Davi conversa com Salomão quando está no leito de morte. 1 Reis, capítulo 2, do versos 2 a 4. Vou para onde todos na terra irão algum dia. E olha o que Davi fala para Salomão. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, o seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde você for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa firme que me fez. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Salomão esqueceu desse recado do pai dele, se perdeu com a quantidade de mulheres que teve, se perdeu na idolatria. E o que aconteceu com ele? Aconteceu que, em sequência, o reino de Israel não foi mais governado pela descendência de Davi. E isso, meus irmãos, é uma coisa que nós precisamos aprender. A vida, na realidade, precisa de Deus. A vida, na verdade, precisa de gente que é inspirada espiritualmente pelo Espírito de Cristo. Nós precisamos ter essa mentalidade de cordeiro para transformar realidades. Nós não vamos transformar com o nosso grito, nós não vamos transformar com a nossa força, nós não vamos transformar com violência. Nós vamos transformar as coisas influenciados e influenciando através do Espírito e da ação de Deus. Como dizia Spurgeon subia para pregar na igreja de Londres, e ele ia dizendo em alta voz, desde o final do corredor até o púlpito onde ele abria a sua Bíblia, ele ia dizendo em alta voz, eu não sei nada, eu dependo de Deus e sem o Espírito Santo eu não posso fazer nada. Eu não sei nada, eu dependo de Deus e sem o Espírito Santo eu não posso fazer nada. Eu não sei nada, eu dependo de Deus e sem o Espírito Santo eu não posso fazer nada. Como é que é você quando você vai fazer uma prova? Quando você vai fazer uma prova, você confia mais em você? Ou você confia no que Jesus te deu? Gosto de Paulo aos Coríntios, quando num momento de extrema angústia, ele começa a falar da diferença dele para os superapóstolos que a igreja estava admirando naquela época. E Paulo fala assim, ele
anterior a esse texto, ele fala assim, não estou falando como um recado do Senhor, estou falando como na minha própria ignorância. Aí Paulo fala assim, eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes dos judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos e rios com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Eu enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa o suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram que como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador, sob o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive que ir baixado num cesto grande de uma janela do muro da cidade. O que Paulo está dizendo é o seguinte, meu querido, não é porque você está com Cristo Jesus que as coisas vão ficar coloridas. O mundo não vai ser cor-de-rosa a partir de agora. A partir de agora, não é porque você vai falar e as coisas vão acontecer, você não vai determinar nada para Deus. O que vai acontecer a partir de agora é que você vai ter uma influência, uma obediência santa ao Espírito Santo que vai te impedir de parar em qualquer circunstância. Você vai preferir crer, preferir crer. A situação está ruim, a gente vai orar no nome de Jesus, a situação está péssima, nós vamos crer que o Senhor fará um milagre. E se nada acontecer, nós vamos nos manter em fé, porque nós não podemos negar aquilo que nos faz respirar. Eu queria trazer mais uma outra reflexão dentro desse ponto. A vida como ela é, pode ser que você não viva nada grande. Eu quero dizer isso com muito temor no coração, porque pode ser que você não viva nada extraordinário, ninguém nunca venha te admirar. Pode ser que ninguém olhe para você e fale assim, ali vai um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande dom de Deus para o mundo, um grande presente do Senhor para o universo. Não, pode ser que você nunca viva isso. Mas eu queria deixar uma frase para o seu coração que pacientou muito o meu coração. Andy Stanley, numa conferência recente, Explanation, a respeito de plantação de igreja, ele disse o seguinte, sua maior contribuição para o reino de Deus pode não ser algo que você faz, mas alguém que você cria. E aí eu fiquei muito em paz. Porque eu tenho ficado muito feliz. Que pela graça de Deus, nós temos visto vários discípulos de Jesus que amam de verdade o Senhor aqui na nossa comunidade, que servem a Jesus. Não estão apegados a nada, não estão apegados à estrutura, não estão apegados a nada, mas amam ao Senhor e a sua palavra. Isso não pode ser feito pela vida do Mateus, isso não pode ser feito pela liderança humana, isso é feito pelo poder do Espírito Santo. Então talvez minha maior contribuição não vai ser pregar para um auditório de 1 milhão de adolescentes. Mas minha maior contribuição pode ser ter criado um grande líder, ter criado um marido fiel, ter confrontado um pecado, ter tirado alguém do engano da mentira, ter tirado alguém do engano do álcool, ter tirado alguém do engano da pornografia e ter confrontado através do Evangelho. E ter criado alguém que ama Jesus. Recebe essa palavra para o seu coração. Acredite que talvez você está formando alguém que vai fazer a diferença na vida de muitos. E por último, o jeito certo de viver a vida tem a ver com como ela pode ser vivida e transformar sempre a coisa do lado positivo, mas ao mesmo tempo não ser alguém alienado e viver um conto de fadas. Mas por último, é realmente acreditar na vida. Como assim, Mateus? Existe uma falsa vida e uma verdadeira vida. A falsa vida ela é cheia de conquistas. A verdadeira vida ela tem uma certeza. Eu considero uma das filosofias que mais traz à tona a realidade do ser humano existencialista, que ela traz que a única certeza da vida é a morte. E a partir dessa angústia de morte, ela começa a trabalhar todos os seus conceitos.
Mas quando eu creio no Evangelho, eu preciso acreditar que essa certeza do existencialismo, ela faz parte de uma falsa vida. Porque quando eu creio no Evangelho, e eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso acreditar que a vida não acaba aqui. Nesse tempo de pandemia, eu comecei a ver os números e comecei a me assustar. E o Senhor começou a me levar à meditação a respeito da ressurreição. Se a certeza da falsa vida é a morte, a certeza da verdadeira vida é a ressurreição. Nós não somos como aqueles que têm medo e que acreditam que nada pode mudar o quadro da morte. Não, ao contrário disso. Nós podemos ficar agoniados como ficou Maria e Marta pelo irmão Lázaro. E quando ele foi morto, Jesus chega para elas, e Jesus no capítulo 11 de João, no verso 25 e 26, ele fala o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, vai viver. Em outras palavras, então você, existe uma vida maior que essa, existe um sentido maior que esse. O trono do universo não está na morte. A morte não determina nada. A morte só traz à tona que nós precisamos do nosso Salvador, e que o nosso Salvador mostra cada vez mais a sua realidade, e que Jesus não morreu à toa. Jesus morreu para comprar para nós essa ressurreição. Ele é o primogênito para gerar em nós a mesma vida que Ele tem. Aquele cordeiro que pega o livro na mão, é o filho do carpinteiro. Aquele cordeiro andou com 12 homens simples. Aquele cordeiro é Jesus. É Jesus. E aí eu faço coro com Paulo, que eu creio do fundo do meu coração que eu considero tudo como esterco para conquistar o direito de participar da morte de Jesus. Os meus sofrimentos, como Paulo escreveu em Filipenses 3, os meus sofrimentos, na verdade, me trazem participação com o que Jesus passou. E aí eu quero ter participação no sofrimento dele, para em algum momento, eu ser encontrado ressurreto com Jesus. Eu viver com Jesus na eternidade. N.T. Wright vai dizer que, se a gente estudar seriamente o Novo Testamento, a gente vai ver que a crucificação de Jesus é o meio pelo qual o reino de Deus é estabelecido na terra como é no céu. Porque os poderes desse mundo são derrotados e um novo mundo nasce. E ele conclui que cada geração deveria se perguntar como a ressurreição afeta a vida comum no seu tempo. Eu queria encerrar propondo uma história que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar disso, que é a história da lagarta. No momento de vida da lagarta, ela para, tudo para, parece que tudo perde o sentido e ela entra num casulo. Naquele momento, é o momento de maior vulnerabilidade dela, qualquer predador dela pode atacá-la. Naquele momento, é o momento onde qualquer circunstância externa, uma chuva, quebrar um galho, qualquer coisa pode afetar a sua sobrevivência. Mas ela fica lá. Mas eu acho muito lindo o fato da lagarta sair de lá uma borboleta. A lagarta sai de lá e alguns biólogos já me disseram que, se você ajudar, quando a borboleta estiver saindo, se você ajudar ela a quebrar o casulo, ela nunca mais vai conseguir voar. Porque as asas dela não vão ter força suficiente. As asas dela precisam quebrar o casulo para ela conseguir voar. Em outras palavras, nós estamos vivendo como lagartas. Essa vida aqui a gente pode viver ela com vislumbres, pequenas epifanias do que é o céu, pequenos momentos que representam o caráter de Jesus. Quando você está numa mesa de amigos e não quer que a conversa acabe, quando você está com a sua família e o almoço está gostoso, está todo mundo sorrindo um para o outro, quando está todo mundo torcendo para o sucesso de alguém, isso é vislumbre do que acontece no céu. Mas nós temos que passar pelo nosso casulo, que é a morte, para então a gente viver uma vida muito mais bela.
que é a ressurreição em Cristo Jesus. Por isso, nesse tempo de Covid, o que eu tenho me apegado é um evangelho que traz para a minha vida que meu sentido não é só meu sentido é compartilhado. A consciência não é só minha consciência é plural, é comunitária, é em prol da unidade. Me traz que a vida, o jeito certo de viver a vida, é um jeito como a vida pode ser. Eu posso transformar, eu posso viver uma realidade melhor. Não, o jeito certo de viver a vida não me deixa alienado das coisas, mas me deixa consciente e responsável. E o jeito certo de viver a vida é acreditar na verdadeira vida que nós havemos de desfrutar. Nós haveremos de desfrutar. Um dia, em nome de Jesus, espero que você esteja lá, e eu também, nós haveremos de ver os 4 seres viventes, os 24 anciãos, milhares e milhões de anjos, cantando que o Cordeiro é digno, cantando que toda honra, glória e louvor pertence ao nome dele. E nós vamos fazer parte de um povo de toda língua, de todo povo, de toda tribo, de toda raça, de toda nação, onde a gente vai confessar que Jesus é o Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor porque a gente transfigurou o Senhor. A gente transformou o Senhor num Deus que impõe na violência, que ofende, que maltrata, que humilha. E o Senhor é um cordeiro. A história não está nas mãos, Deus, de quem fala mais alto, de quem está armado, de quem tem arma na mão. Não, Pai. Não. A história está nas mãos daquele que se entregou pelo seu povo, morreu e ressuscitou. Pai, nós não queremos viver a vida de uma maneira pessimista. Nós queremos acreditar que transformações podem acontecer através da nossa generosidade. Nós não queremos também nos tornar alienados, Deus, achando que nós vamos mudar o mundo todo. Mas nós queremos crer, Pai, que o Senhor age através de nós com o seu Espírito. E nós queremos ter vivo no nosso coração uma esperança da ressurreição. Se é verdade que nós ofendemos ao Senhor com o nosso pecado, com a nossa maneira pecaminosa de viver, é verdade também que o sacrifício de Jesus supera em muito a nossa justiça. Supera em muito todo o que nós achamos que é bom. Pai, nós queremos compreender isso de maneira mais verdadeira. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda. Nos leva, Deus, a ser mais generosos. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia. Eu quero te convidar amanhã para nós estarmos juntos no culto drive-in lá na Unicesumar. Vai ser às 10 horas da manhã. Chegue mais cedo um pouquinho. A partir das 9h50 nós já teremos música rolando para receber vocês bem. Nós vamos ter o culto às 10. Vamos ter uma ceia do Senhor para nós celebrarmos juntos a vida de Jesus, a nova vida em Jesus. Eu conto com a sua presença lá. Espero poder não te dar um abraço, mas pelo menos sorrir para você e dizer mais uma vez o quanto é importante estar aqui para a sua vida. Tá bom? Conto com você amanhã, conto com você nas próximas semanas. Espero que em breve, o Senhor nos permita estar juntos, que eu estou morrendo de saudade. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos